Pronto. Já pode comentar com ele assim? E aí pessoal, belezinha? Já começamos, vamos aguardar mais alguns instantes para o Instagram avisar o pessoal, né? Vamos aguardar mais alguns minutinhos, o pessoal chegar, tá bom? Para darmos início aí a nossa live sobre o Mircea Eliade e a compreensão dele acerca do sagrado e do profano, tá certo?
E aí, pessoal, aguardar mais alguns minutinhos, já vamos estar iniciando, tá certo? Falta um minutinho ainda para as 8. Vamos que vamos. Cinco minutinhos iniciaremos, tá bom? Então já temos aí Jamilo Veloso, Moreno, Kathleen, João Pedro, JPzinho, pessoal chegando aí. Alisson. Vamos que vamos, pessoal. Aprender um pouco mais hoje sobre o pensamento desse grande historiador das religiões, né? Só chegando aí. Vamos que vamos. Então vamos dar início à nossa live de hoje, certinho? A live tem por título O Sagrado e o Profano em Mircea Eliade, tá? Ele é um romeno, né? Tem origem romena, aliás, na minha opinião, no último século, né? Os romenos eles dominaram o pensamento mundial, né? Para mim, os maiores filósofos, pensadores, estudiosos, né? São os romenos, né? Do último século para cá, certo? Então a gente vai falar um pouco sobre o Mircea Eliade, tá?
ele criou alguns conceitos, né, para a religião, para o estudo da religião, e alguns conceitos importantes, certo? Mas antes de entrar um pouco sobre precisamente no que ele propôs no seu pensamento, né, nos seus estudos sobre as religiões, principalmente as religiões comparadas, a gente precisa entender como ele está situado, né, nas discussões sobre a ciências das religiões, tá certo? É importante a gente entender que ciências da religião nem sempre foi ciências da religião, né? Antes havia um problema conceitual com relação a essa área, né? Se ela se chamaria ciências da religião ou ciências das religiões, né? Até 2016 tivemos esse conflito aqui no Brasil, né? Por quê? Porque isso fazia parte de uma luta, né, de uma dicotomia de correntes de estudo da ciência e da religião, tá? A corrente fenomenologista, a qual Eliade faz parte, e a corrente Eliade Rudolf Otto, e a corrente historicista, né, mais voltada para os historiadores italianos, certo? Então, o que é que os historiadores diziam? Que cada povo, né, cada etnia, cada localização, né, cada povo em sua localização geográfica, eles tinham o seu próprio desenvolvimento da sua religião, da sua forma de cultuar, etc. Então a religião seria um processo histórico, cultural, né, desenvolvido aí por cada povo em especial, em separado, tá certo? Então, só um instantinho. Opa, chegou agora. Estou abrindo aqui o PDF do livro, né? Que a live nasce do livro do Mircea Eliade, né? O Sagrado e o Profano, certo? Só localizar aqui. Acabou saindo, deixa eu ver aqui. Achei, deixa eu dar uma baixada. Pronto. Então havia essa luta conceitual e essa luta de correntes de estudo, né, das religiões ou da religião. Então, para os historicistas, existem várias religiões, cada uma com sua própria identidade. Mas para os fenomenologistas, não. Existe um fenômeno religioso que dele acontece, né, faz acontecer todos os demais, as religiões, né? Então as práticas religiosas, seus ritos, né, sua cultura, cada cultura religiosa parte de um mesmo de um mesmo princípio fenomenológico, do mesmo princípio, né, de uma mesma base. Então há apenas um fenômeno religioso com várias vertentes, né, com várias ramificações, digamos assim, com várias perspectivas e práticas, aí sim, de acordo com cada povo, certo? Então, o que é que acontece? Sendo os historicistas, como para eles existem várias religiões, então cada religião teria a sua própria, né, identidade. Não haveria uma base comum entre elas, né? Não haveria o universalismo da religião. Já para o fenomenologista, não. Há uma só religião. Há um só fenômeno, né, do qual partem todas as religiões. Esse fenômeno não é algo meramente processual, né? Não é um processo histórico, não é um processo cultural. Os processos existem, mas eles partem de um mesmo princípio, ou seja, o estudo das religiões comparadas
né, de Eliade, principalmente, ele desenvolveu vários estudos nesse sentido, de comparar as religiões e ver elementos, né, comuns entre elas, o que leva-nos a crer nesse princípio comum. Então, isso gerou alguma discórdia, né, durante um tempo sobre o nome da área, mas acabou vencendo a área fenomenológica, né, ciências da religião. Antes tínhamos filosofia, área de filosofia. A filosofia teria como uma segunda área a teologia, né? E um subnível da teologia seria as ciências da religião. E aí se tirou, né, a ciência da religião, da filosofia e da teologia, e ela se tornou uma área específica do conhecimento, tá certo? Então ela se tornou uma área específica. E hoje já há outro debate, né, se ela é uma área específica ou se ela, as ciências da religião, está dentro de humanas, por exemplo, né? Está dentro da área de humanas, ela se tornaria humanas também. Mas veja bem, como já vem dessa perspectiva fenomenológica, que acredita que o campo religioso é um campo transcendental, né? Não no sentido kantiano, mas no sentido, digamos assim, indizível, né? No campo fora do plano comum, do plano natural. Então ela não pode estar em humanas, né? Ela não pode ser uma área vinculada a nenhuma outra área, porque trata de coisas, digamos assim, que não são do plano natural, do plano comum, né? Então veja só, deve ser sim uma área específica, né? E, claro, existem várias ciências, né, na qual vão se preocupar com esse estudo, mas o ponto comum, o ponto cerne, que é o sagrado, né, é aquele ponto em que não está relacionado com nenhuma outra área de exatas, ou seja, de linguagens, ou seja, de humanas, etc. Tá certo? Então há esse debate também, ainda hoje. Alguns entendem ela como área, outros não, né? Mas enfim, esse pano de fundo é para a gente entender que Mircea Eliade, ele está dentro do grupo dos pensadores da religião chamados fenomenologistas, né? Aqueles que acreditam que a religião é um fenômeno só. E é um fenômeno universal. É impossível você encontrar um povo na Terra totalmente ateu, né? Um povo totalmente não crente em alguma coisa, em algo sagrado, né? Em algo religioso. Você encontra pessoas, indivíduos selecionados dentro do contingente do mundo que não acreditam em alguma coisa, né? Nem que seja numa força soberana, um legislador, né? O grande arquiteto, como alguns chamam, ou uma energia cósmica. De alguma forma, a maior parte da racionalidade humana tem essa percepção, historicamente também, de que deve haver algo superior a ela, né? Então projetamos todos os conceitos na razão voltados para isso, né? O filósofo Kant, por exemplo, dizia que Deus é um postulado que sustenta vários conceitos na razão. Sem o conceito de Deus, nós não teríamos como falar de felicidade, não teríamos como pensar o conceito de infinito, não teríamos como pensar o conceito de eternidade, conceito de justiça, né? Então, por quê? Porque, por exemplo, não há felicidade no mundo, não há justiça perfeita no mundo. Então, como nós idealizamos esses conceitos se nós não os experimentamos de fato? O infinito, tudo se acaba, né? Tudo é entropia, as coisas tendem a se degradar, a se acabar, e não temos como idealizar com a nossa experiência, a partir da nossa experiência do mundo, um conceito tão elaborado como o conceito de infinito e de eternidade. Se esses conceitos já não estivessem postos em nossa mente,
né, de forma inata, certo? Que é a grande discussão entre Locke, por exemplo, né, os empiristas e os idealistas, né, na filosofia, tá certo? Então veja só, vamos ver um pouco aqui sobre a questão do sagrado e do profano em Eliade. Primeiro é interessante que a gente entenda que o profano em Eliade ele vai se estender a tudo que é natural, né? A vida do dia a dia, as coisas ordinárias da vida, né? Contrapondo-se a esse ordinário, nós vamos ter o sagrado, né? Veja só, Eliade, renomado historiador das religiões, explorou em suas obras a dicotomia entre sagrado e profano. Para ele, o sagrado representa uma realidade transcendental, atemporal, enquanto o profano refere-se ao mundo cotidiano e temporal. É isso que eu já falei para vocês. Essa distinção é fundamental para compreendermos as práticas religiosas e o significado que atribuímos a determinados espaços, objetos e rituais, certo? No universo de Eliade, o sagrado é marcado por uma qualidade especial, uma aura que o separa do ordinário, do comum, certo? Sagrado é diferente do que é comum. Por isso que nós não podemos entender a área de ciências da religião como uma área qualquer do conhecimento, porque ela foge ao plano, segundo a perspectiva dos fenomenologistas, de Michel Eliade, de Rudolf Otto, por exemplo, né? Foge a essa perspectiva. É um discurso, é um diálogo que se volta para realmente entender esse sobrenatural, né? Realmente entender isso que não está ligado, né, de forma efetiva ao que é comum, ao que é natural, né, ao que é profano. Lugares sagrados, como templos ou montanhas, tornam-se portais para um domínio divino, conectando os crentes a uma realidade mais elevada. Os rituais religiosos, por sua vez, funcionam como meios de entrar em contato com o sagrado, certo? Os rituais acabam se tornando meios de se chegar, de se alcançar, de tentar alcançar este sagrado, proporcionando uma experiência que transcende o tempo comum. Então, aqui Eliade também, né, ele cria o conceito de hierofania, tá? E o tempo sagrado diferente do tempo profano. Então, os historicistas, eles leem a história dentro do tempo profano para Eliade, né? Então, nós temos que perceber e entender o sagrado dentro de um tempo especial, que é a atemporalidade. O sagrado não está envolvido com o tempo. O profano, sim. Por isso, há sempre esse retorno, né? O culto, o rito, ele vai te trazer sempre ao retorno a um ponto comum no tempo, né? Ele não vai te deixar à mercê da deteriorização do tempo comum, né? Das aflições de você estar, por exemplo, passando na história, né? Quanto mais vivemos, mais aumenta a nossa aflição histórica diante do tempo. Mas o sagrado, ele nos tira desse tempo profano, desse tempo comum, e nos leva a uma atemporalidade, né? Ou seja, sempre ao retorno a um ponto que podemos entender como um ponto eterno, né? Para fora do tempo. É como se o rito, os lugares, né? Como, por exemplo, ele cita, né, a Moisés diante da sarça ardente, né? Quando Deus diz para ele, olha, tira as sandálias porque o lugar que você está é santo. Então, há uma separação ali. Embora ele esteja no profano, né, a gente vai ver isso, que o sagrado ele emerge do profano, mas a partir disso se torna totalmente um ambiente diferenciado, certo? Já não está mais à mercê do tempo,
já não está mais à mercê da ação física, não está mais à mercê da ação da natureza, certo? Com relação à natureza, me lembro de, por exemplo, Baruch Spinoza, né, citar que o milagre ele é contrário à vontade de Deus, né? Por quê? Ele vai argumentar. Porque se Deus criou a natureza com suas leis e regras, como é que ele produziria um milagre que foge às regras naturais, né? As regras da natureza que ele mesmo criou, né? Claro, Deus não criou as regras para ele seguir, né? Então a gente pode facilmente, né, conversar com Spinoza e dizer para ele que Deus não está sujeito à natureza, Deus não está sujeito à Bíblia, Deus não está sujeito ao cosmo, Deus não está sujeito ao universo, às leis da física, às leis da física quântica, a nada, né? Certa vez eu ouvi uma expressão interessante no filme, que Deus é aleatório, né? Então precisamos ampliar a mente para isso, nesse sentido, de que não vamos encontrar em Deus uma lógica matemática como nós idealizamos a lógica matemática, né? Que a própria lógica matemática, a própria matemática desapropria em muitos momentos, certo? Então, diante disso, temos, por outro lado, o profano, que é tudo aquilo que eu já falei, né, para vocês, que é o considerado ordinário, né? As coisas comuns, né? Profano não é necessariamente quem fala contra a religião, né? Profano, aí tem a ideia de que profano é aquele que profanou o templo, né? Jogou pedra do templo. Não. Profano é o resto, né? É tudo no mundo. Tudo é profano. A mesa, o teclado, o computador, o que fazemos, trabalho, estudo, tudo isso é profano no pensamento de Eliade. Fora isso, existe o sagrado. Então, são as duas dimensões que existem no mundo. A dimensão profana e a dimensão sagrada. É domínio do dia a dia, o domínio profano, tá certo? Das atividades rotineiras e ordinárias. Eliade destaca que, mesmo no mundo profano, elementos sagrados podem emergir, né? Ou seja, é necessário, né, que o sagrado nasça do profano, né? A gente tem a ideia de que, né, é algo de outro mundo e tal. Não, mas o sagrado ele nasce do dia a dia, né, do cotidiano, certo? Abraão estava lá, por exemplo, tomando a tradição judaico-cristã pelo fato, né, de estar mais próxima de mim. Mas Abraão estava lá, de repente ouviu uma voz. Ele estava nas suas atribuições cotidianas profanas. Inclusive ele era adorador de vários deuses, né? O pessoal da cultura onde ele estava era politeístas, né? Então aí Deus vai e chama ele e tal. Então o sagrado vai atuar, emergir do próprio ambiente profano. Mas não quer dizer que ele seja obra do profano, né? Seja criação do profano. Essa distinção entre sagrado e profano não apenas permeia as práticas religiosas, mas também molda a compreensão da existência humana. Eliade argumenta que a busca pelo sagrado é inerente à natureza humana, refletindo uma necessidade profunda de transcender o mundano e alcançar uma realidade mais significativa e duradoura. É natural da humanidade, né, buscar o sagrado. Isso diante das várias pesquisas que ele fez com vários povos, com várias tribos, inúmeras tribos, né, comparando as religiões deles, ele entende que é natural do ser humano buscar o indizível, né? Se quisermos pegar um conceito também de Wittgenstein, né? O indizível. A busca por aquilo que não pode ser dito, né, na nossa linguagem, não pode ser compreendido. A busca pelo mistério, né? Então, as pessoas gostam dessa expressão que Deus é mistério, né?
Mas não apenas isso, mas o nosso mistério existencial como um todo, né? Então, precisamos entender o que é isso. Buscamos entender o que é isso. E há uma coisa louca na nossa razão, né? Por exemplo, admitimos certos conceitos como nada, né? Que é um conceito totalmente vago e sem sentido, né? Hoje já sabemos que a física quântica entende que não há o nada, né? É impossível haver o nada absoluto. Mas temos esse conceito na razão. Então, possuímos uma carga de conceitos que nós não paramos para pensar, que eles não poderiam de forma alguma ter sido formados a partir da nossa compreensão do que existe, né, entre aspas, no mundo, tá certo? Então não sabemos o que é o nada, não sabemos o que é existência, não fazemos a mínima ideia do que seja felicidade, não sabemos o que é eternidade, né? Nós dizemos essas palavras e parece que sabemos o que elas são, mas não temos experiências delas. Não temos experiência desses conceitos, de fato. Então eles, na verdade, são vagos para a nossa compreensão. Por isso que buscamos, né? Por isso que a razão logo entende, deve haver algo maior. Deve haver algo, né? Quando você olha para a natureza, quando você olha para as regras e as leis da física que a própria razão criou a partir da sua observação dessa natureza. Então tudo isso nos leva à concepção do sagrado. Nos leva a entender que deve haver um sagrado. E isso é universal, segundo os fenomenologistas, segundo Eliade, não é obra de um acaso cultural, né? Podemos dizer assim como entendem os historicistas. Assim, o pensamento de Eliade oferece uma perspectiva fascinante sobre como diferentes culturas concebem e vivem o sagrado e o profano, lançando luz sobre a complexidade das existências religiosas e a busca humana por significado além do cotidiano, além do profano, né? Será que a vida, né, se resume a estudar, trabalhar e passear e morrer, né? Então é isso. Acabou a existência humana. Estudar, trabalhar, se divertir quando pode e morrer. Acabou, né? Será que é isso? Então a nossa consciência, a nossa razão, ela não aceita isso. Ela busca uma finalidade para o mundo, que é o que Kant fala no conceito de teleologia. Tudo tem uma finalidade. Tudo tem uma finalidade na natureza, né? O rio que corre para o mar, o sol que nasce, a lua vem depois que o sol se põe, o dia a dia, né? Os pássaros, o ecossistema, tudo tem uma razão de ser, tem uma finalidade. Aí ele vai perguntar, e qual é a finalidade disso tudo da natureza? Kant vai dizer, é o homem, é o ser humano. A natureza existe para o ser humano, mas e o ser humano existe para quê? Qual é a finalidade do ser humano existir, né? Então essa finalidade, essa teleologia, ele vai, lógico, né, conduzir isso para a ideias mais profundas, né, do sublime, do belo, né, até chegar assim a Deus, né? Então Então é um conceito que satisfaz, né? Satisfaz a razão, dá esperança, né? Atrai conceitos como esperança, fé, né? Então tudo isso traz para a razão, para a consciência, um certo alívio para a existência. Então seria impossível o ser humano viver sem a concepção do sagrado, sem a concepção religiosa, né? É a religião que, apesar de como ela é mal, né, digamos assim, a gente pode ter uma interpretação que ela é muitas vezes mal direcionada pelos vários grupos que a detêm, mas o fenômeno religioso que está na base de todas as religiões, né, é o que é o puro,
né? É o que realmente vale a pena, né? É o que realmente faz com que a existência continue existindo, né? Continue acreditando, né? Continue tendo uma perspectiva. Então, essa perspectiva de que vamos alcançar algo, de que vamos alcançar essa finalidade da nossa existência, é fruto do fenômeno religioso em sua origem, né? Em sua origem. Não é mera criação, né? Mera formação tênue, né? Da nosso anseio por buscar algo bom, né? E querer que as coisas terminem boas, né? Não é uma visão positiva do mundo, né? A religião não é uma visão positiva do mundo, porque também ela traz perspectivas negativas, né? Como, por exemplo, a perspectiva do inferno, né? A perspectiva de punição, a perspectiva de você estar sempre buscando o aperfeiçoamento moral para alcançar outras coisas. Então isso é negativo, né? Mas que, para além disso, o fenômeno religioso faz com que suportemos, né, a existência. É o que propõe esse alívio para o tempo histórico, né, no tempo histórico. Então é essa possibilidade de adentrarmos no espaço-tempo religioso que faz com que entremos, né, digamos assim, uma certa droga universal à religião, né? Positiva nesse sentido, né? Ela, claro, ela pode se tornar nociva, né, quando se torna radicalismo, quando se torna fanatismo, né? Quando se mistura com a política, né, que estão inseparáveis, mas isso já nos ramos, né? Na sua origem não, né? No conceito puro de sagrado, ele é o que realmente buscamos enquanto conhecimento da religião, certo? Então veja só, deixa eu ver mais o que é que podemos puxar aqui de Mircea Eliade. Em O Mito do Eterno Retorno, em uma outra obra dele, né, ele vai trazer essa questão do cosmos e a história, né? Eliade cria a distinção entre a humanidade religiosa e a não religiosa, com base na percepção do tempo como heterogêneo e homogêneo, respectivamente, tá? Essa distinção é muito familiar aos estudantes como elemento de estudo de análise da filosofia no tempo e no espaço. Eliade defende que a percepção do tempo como homogêneo, linear, é irrepetível. Linear e irrepetível é uma forma moderna de não religião da humanidade. O homem arcaico, ou a humanidade religiosa, em comparação, percebe o tempo como heterogêneo, diverso, né? Isto é, divide-o em tempos profano, linear, e o tempo sagrado, cíclico e reatualizável. Então, essa reatualização do tempo, dentro do tempo profano, que faz com que o sagrado se recarregue, digamos assim, né? Se imuna novamente, né? Cause novamente essa esperança, né? Para além do tempo existencial comum, certo? Por meio de mitos e rituais que permitem o acesso a este tempo sagrado, a humanidade religiosa protege-se contra o terror da história, né? Ele usa essa expressão, o terror da história. Então nós vivemos hoje, nós estamos vendo guerras no mundo, né? Em especial lá em Israel e lá na Ucrânia, né? Rússia, enfim. Então isso é o terror histórico, né? Isto faz parte do tempo profano, do tempo linear, do tempo comum. Mas para além disso, com certeza nestes lugares há os religiosos fugindo desse tempo, né? Então, o terror histórico é uma condição de impotência diante dos dados históricos registrados no tempo como forma de existência aflitiva. Há uma aflição em viver o tempo comum. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer aqui, eu tenho, né?
Então, essa aflição dentro do terror histórico é o que caracteriza o profano. Mas, para além disso, o tempo religioso é um tempo cíclico que está sempre se reatualizando. No processo de estabelecimento desta distinção, Eliade não esquece que a humanidade não religiosa é um fenômeno muito raro, certo? Uma humanidade não religiosa é uma raridade para Eliade. São poucos, comparado com a grande massa, né? Então, veja só, percebemos que quem vive esse terror histórico são os não religiosos, né? Porque os religiosos escapam muitas vezes a esse terror histórico, né? Eles sabem escapar. Por quê? Porque se apegam ao sagrado, certo? Deixa eu pegar aqui onde eu parei. No processo de estabelecimento dessa distinção, então, ainda em operação, embora dissimulado no mundo da modernidade humana, da moderna humanidade, Eliade claramente olha a tentativa de restringir o tempo real. Salve para quem? Aí, salve aí para a galera aí. Então, é um fenômeno muito raro. No mundo da modernidade, Eliade claramente olha a tentativa de restringir o tempo real ao tempo histórico linear como um caminho que leva a humanidade ao desespero, ou a fé cristã como única salvação. Pois o relativismo, existencialismo e o historicismo modernos não são capazes de criar mecanismos para fazer com que a humanidade suporte os sofrimentos causados pela consciência da história, né? Consciência dos acontecimentos, sem um sentido transhistórico, escatológico, cíclico ou arquétipo, certo? Então, quem não tem a consciência religiosa, ele entra em parafuso, porque a consciência da história no seu tempo linear é aterrorizante, né? Os acontecimentos do mundo são aterrorizantes. Não há solução para eles, né? E se você não se apega a um sagrado, a um tempo transhistórico, que saia desse plano, né? Então você está fadado a ter uma existência aflitiva, né? Uma vida de aflição, uma vida de... como é que eu posso dizer? Sei lá... Uma vida sem sentido total, né? Podemos dizer assim. Na verdade, não é também necessário que a vida tenha sentido, né? Por outro lado, podemos pensar assim também, né? Olhar para esse pânico histórico e podemos também sair dele por outras vias, né? Mas aqui em Eliade não há outra via para sair do plano histórico senão a via religiosa, certo? Sim, né? Se entendermos a filosofia como uma via religiosa, né? Por exemplo, podemos entender o budismo como uma filosofia que conduz a essa saída do transhistórico, para o transhistórico, né? Então, sim, podemos entender que só há religião e profano, né? Tempo histórico e tempo religioso. O sagrado tem também sido assunto de discussão, né, em diversas esferas. Mas, enfim, eu queria já ir concluindo, né, apenas lendo um pouco aqui da introdução do livro, né, de Eliade. Falei, não entrei em nada do que ele escreveu. Deixa eu ver se eu pego aqui uma parte da introdução que é muito interessante. Ele usa muitos exemplos, né? Muitos exemplos em muitas culturas para embasar tudo isso que ele fala. E são exemplos válidos, né? De estudos profundos, né? Desenvolvidos não apenas por ele, mas por outros historiadores também, certo? Então veja um pouco aqui sobre a introdução. Ele parte de ideias de Rudolf Otto,
sobre o sagrado, que é um autor que eu vou também trazer para nós, tá certo? Eu até escrevi um artigozinho que virou livro sobre ele, virou uma parte do livro, né, um capítulo, e a gente pode meditar nesse capítulo qualquer dia desses aí, tá certo? Ou na próxima semana, quem sabe. A gente vai ficar fazendo. Quem é budista aí, gosta de... Tá certo, entendi. Quem mais aí? Pronto. Então, salve aí para quem tá no grupo, tá certo? Então, ainda nos lembramos da repercussão do livro de Otto, né? Ele vai falando lá na introdução. Ele diz que Rudolf Otto descobre o sentimento de pavor diante do sagrado, diante desse mistério tremendo, né? Desse mistério que exala uma superioridade esmagadora de poder. Encontra o temor religioso diante do mistério fascinans, em que se expande a perfeita plenitude do ser. Otto designa todas essas experiências como numinosas, né? É o conceito que Otto usa, do numenos, né? Do latim numen, Deus, né? Porque elas são provocadas pela revelação de um aspecto do poder divino. O luminoso singulariza-se como qualquer coisa de Gans Andere, né, que ele usa sempre expressões latinas aqui, radical e totalmente diferente. Não se assemelha a nada de humano ou cósmico. Em relação, o homem tem um sentimento de sua profunda nulidade, o sentimento de não ser mais do que uma criatura. Então, essa dicotomia também desse sentimento de algo hiperpoderoso diante da sua pequenez, né? E ele vai usar o exemplo de Abraão, né? Ou seja, segundo os termos com que Abraão se dirigiu ao Senhor, de não ser senão cinza e pó, né? Lá em Gênesis 18, 27. Então ele vai perceber o seguinte: são essas características de nulidade do humano e outras mais que ele vai percebendo nos diálogos, né, se referindo a Otto, que Otto percebeu, é que vai tirando o sagrado de fora do profano, entende? Então o sagrado se manifesta sempre como uma realidade inteiramente diferente das realidades naturais, né? Daquilo que se quer compreender de forma natural. É certo que a linguagem exprime ingenuamente o tremendo ou majestas, né? Magestas, ou o mistério fascinas, né? Mediante termos tomados de empréstimo ao domínio natural, ou à vida espiritual profana do homem. Mas sabemos que essa terminologia analógica se deve justamente à incapacidade humana de exprimir o que realmente é esse ser tremendo, né? Então, a linguagem ela não consegue abarcar o sagrado, mas ela procura de toda forma tentar chegar e alcançar o sagrado. Por isso, vão se construindo-se termos, né? Vão se construindo termos. Aí os estudiosos vão tentando criar conceitos, criar termos para aquilo que não pode ser dito, né? Então a própria religião ela procura dar nome aos bois do sagrado, né, digamos assim, mas ela não consegue abarcar. Aí vem os estudiosos e tentam dar nome a isso que os religiosos não podem conceituar, né? É para virar o cabeção essas coisas. Mas veja só. Então foge à domínio atual. A linguagem apenas pode sugerir tudo que ultrapassa a experiência natural do homem, mediante termos tirados dessa mesma experiência natural. Então nós não podemos criar termos fora da nossa compreensão natural. Mas como eu já falei para vocês, né, a compreensão filosófica da construção da linguagem, ela vai encontrar, principalmente em filósofos como Kant, né, que há conceitos inatos na razão. E esses conceitos estão fora do campo natural, né?
mas eles se aplicam, né? Eles vão de encontro ao que é natural para poder buscar a sua aplicação, tá? Mas passados 40 anos, as análises de Otto, né, guardam ainda seu valor, segundo Eliade. O leitor tirará proveito, tal. Então ele vai falar o seguinte: quando o sagrado se manifesta, aqui eu vou terminando por hoje, tá certo? Quando o sagrado se manifesta. Olha só. O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, né? É o que na teologia, né, a gente entende que há uma revelação de Deus. Deus estava em oculto e a revelação é isso. O que estava em oculto vem a ser revelado. Então, Otto e Eliade têm essa concepção. É o sagrado que se manifesta. Se mostra como algo absolutamente diferente do profano. Certo? Então, não pode, eles querem fugir da ideia de que é criado, né? De que o sagrado é criado pela mente humana. Ele é, no caso, a razão abarca, né? Se apropria do sagrado após o sagrado se manifestar. Então o sagrado se mostra como algo absolutamente diferente do profano. A fim de indicarmos o ato de manifestação do sagrado, propusemos o termo hierofania, certo? Então esse termo é interessante. Eu até sublinhei aqui alguma coisa, a definição, né? O termo hierofania vem do grego sagrado e manifestação, né? Manifestação do sagrado. O termo foi cunhado por Eliade em seu livro. Aqui está a expressão eu acredito que em francês, para se referir a uma consciência fundamentada da existência do sagrado, quando se manifesta através dos objetos habituais de nosso cosmos, como algo completamente oposto ao mundo profano, né? Então, quando chega algo e diz, isso é diferente do que você está habitualmente acostumado, você agora vai entrar numa concepção diferente daquela que você está acostumado, né? Uma voz que fala na sua consciência, né? Ou fora dela. Um homem que vem e se identifica de forma diferente, reluzente, com uma fala incomum, né? Pessoas que falam em outras línguas nativas de outros países e outras pessoas entendem, né? Uma folha, um galho que queima, mas não se consome, né? Então ele vai dizer, essas narrativas, né, elas trazem uma manifestação que é incomum ao plano profano, ao plano natural. Para traduzir o ato de manifestação do sagrado, Eliade sugere que o termo hierofania é necessário, pois se refere apenas àquilo que corresponde ao sagrado que nos é apresentado. Para aqueles que têm uma experiência religiosa, a natureza como um todo é susceptível de se revelar como sacralidade cósmica, né? Para o religioso, a própria natureza ela é uma manifestação do sagrado, né? Cosmos como um todo pode se tornar uma hierofania. O homem das sociedades arcaicas tende a viver tanto quanto possível com o sagrado ou na privacidade dos objetos consagrados. A sociedade moderna habita num mundo desacralizado, certo? Então ele vai por essa linha. A partir da mais elementar hierofania, por exemplo, a manifestação do sagrado num objeto qualquer, urna, pedra ou uma árvore, e até a hierofania suprema, que é para um cristão a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Então, por exemplo, para o cristão, o ápice da hierofania, dessa manifestação do sagrado, é Deus se fazer carne, né? É Deus conviver como um ser humano em Jesus Cristo. Não existe solução de continuidade. Encontramos-nos diante do mesmo ato misterioso, a manifestação de algo de ordem diferente, de uma realidade que não pertence ao nosso mundo.
em objetos que fazem parte integrante do nosso mundo natural profano, né? Talvez Jesus Cristo seja o maior exemplo disso, dessa revelação do sagrado, dessa manifestação do sagrado e dessa teoria de Eliade. E ele está pensando nisso mesmo, né? Então, quando o sagrado vem e habita com o profano, né? E faz o profano entender que há um sagrado, né? Que quer levar o profano para o reino sagrado, né? Então, o homem ocidental moderno experimenta um certo mal-estar diante de inúmeras formas de manifestação do sagrado. É difícil para ele aceitar que para certos seres humanos o sagrado possa manifestar-se em pedras ou árvores, por exemplo. Mas como não tardaremos a ver, não se trata de uma veneração de pedra como pedra, de um culto da árvore como árvore. A pedra sagrada, a árvore sagrada não são adorados como pedras ou como árvore, mas justamente porque são hierofanias, porque revelam algo que já não é nem pedra e nem árvore, mas o sagrado, né? Então o sagrado, ele se mostra, ele se manifesta no profano. Só que para o homem comum, né, o homem natural, né, que até o apóstolo Paulo também faz essa distinção, né, e ele não vai entender essas manifestações do sagrado, né? Então a manifestação do sagrado é para quem realmente está num plano ou busca o plano, o tempo, né, não histórico, né? Então quem insiste em permanecer no tempo histórico, ele não vai conseguir alcançar hierofania nenhuma e também não vai compreender a hierofania, né? E nesse sentido, parece que Eliade vai no sentido de que a manifestação do sagrado ela acontece para determinados grupos, para determinadas pessoas, né? Então, de acordo com a sensação no momento daquela pessoa, quando o sagrado se manifesta, então ela tende a aceitar, romper com o tempo histórico ou não. Então nunca será demais insistir no paradoxo que constitui toda hierofania, até a mais elementar. Manifestando o sagrado, um objeto qualquer torna-se outra coisa e, contudo, continua a ser ele mesmo, porque continua a participar do meio cósmico envolvente. Uma pedra sagrada nem por isso é menos uma pedra. Aparentemente, para sermos mais exatos, de um ponto de vista profano, nada a distingue de todas as demais pedras. Para aqueles a cujos olhos uma pedra se revela sagrada, sua realidade imediata transmuda-se numa realidade sobrenatural, né? Então, é assim. Às vezes, né, eu vejo cristãos, por exemplo, que não aceitam hoje que certos pregadores orem por um objeto e dê às pessoas para levar para casa um lenço, né, um copo d'água, né? E os caras, né, oram pela água e aí a gente acha isso ridículo. É interessante, né? Aquele que acredita na manifestação do sagrado, ele desacredita na manifestação do sagrado, só porque não é a forma de sagrado que ele está acostumado a acreditar ou a desenvolver, né? A prática e a relação com o sagrado que ele desenvolve. Então, se ele não desenvolve a relação com o sagrado de orar por um copo d'água e beber, então para ele aquilo não é sagrado. E o cara é crente, né? Então veja só como é complicado essa questão. Então existem cristãos ateus, existem, né? Totalmente descrentes, não sei por que estão lá, mas não acreditam na manifestação do sagrado, não acreditam que lenços podem curar, por exemplo. Porque para quem acredita naquilo, não é a questão do objeto, mas o que aquele objeto está representando. O objeto naquele momento está representando o sagrado. Estou tirando todo o charlatanismo que possa existir
nesses meios, né, e nesses interesses. Porém, na visão de Eliade, eu não posso descartar a possibilidade da existência do sagrado num copo d'água, né? Até porque, se eu entendo que Deus está em tudo e que tudo foi feito por Ele, e a gente sabe que todas as partículas, né, que existem, que formam o mundo, nós não a conhecemos de fato, e elas podem ser a própria energia, né, e o poder de Deus, enfim, Ele está em tudo, né? Se pensarmos assim, abrirmos a nossa mente acerca do conceito. Então, os próprios religiosos vivem se debatendo com relação a o que é mais sagrado, quem detém mais o sagrado do que o outro, né? Mas aí só quem tem a relação com o sagrado é que pode determinar esse nível de compreensão, né? Então, um religioso falar de outro religioso que aquilo que ele está cultuando não é sagrado, né, é complicado para a visão dele, porque todos fazem parte de um mesmo ponto e de um mesmo fenômeno religioso, né? Então, o cosmos na sua totalidade pode tornar-se uma hierofania, ok? É isso, né? Espero que tenhamos entendido um pouco aí do pensamento de Eliade, do sagrado e do profano, certo? Peguei aqui algumas coisas do próprio livro dele, né? O sagrado e o profano, tá certo? Falamos um pouco sobre espaço sagrado, templo sagrado, tá certo? Então fizemos um breve resumo. Talvez a gente possa, quem sabe, outra oportunidade, abordar, por exemplo, o capítulo 4, né? A existência humana e a vida santificada, né? O que é a santificação da vida, corpo, casa e cosmos, né? A importância do corpo diante do sagrado, a fenomenologia da iniciação, né? Iniciação, os ritos, morte e iniciação, o segundo nascimento e a criação espiritual, o sagrado e o profano, enfim, e o mundo moderno. É maravilhosa a obra dele, né? Uma obra sensacional, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou aí nas redes sociais para a gente conversar, bater um papo, esclarecer algumas coisas, né? Ou reconstruir a minha fala, né? Eu não detenho tudo sobre Eliade, né? Mas é isso. Possamos continuar crescendo no conhecimento, né? E sempre buscando alcançar o sagrado, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Valeu, abraço, até mais. Cristãos ateus, muito bem. Sim, a contradição ela não é algo errado, né? Não é algo negativo. A gente entende o termo contradição como algo negativo, mas isso foi criado lá por Aristóteles no seu silogismo, né? Na lógica aristotélica. Isso ficou aí, né? Mas necessariamente haver contradição não quer dizer que seja um erro, né? Sim. Sim, a questão da água, né? Diversidade das vertentes, né? Você fala a partir, sim, pode ser, mas a pessoa que está fazendo isso, ela está entendendo como o ponto sagrado, né? Como o ponto inicial, né?
quem usa água, por exemplo, e usa outros objetos, né, usa uma imagem, por exemplo, ela está entendendo que aquilo é sagrado e aquilo a conduz para o fenômeno religioso, né, a base de tudo, né? Então são formas de se alcançar, porque para ela aquela imagem curou, né? Há relatos sim de pessoas que, né, têm a cura por tocar em imagens e etc e tal. Então o sagrado ele vai para além das concepções religiosas, tá? Essa é a questão. Valeu, grande abraço e até a próxima.